Livro Acústico Editora orgulhosamente apresenta Ox e o Clã, de Fábio Henkel, primeira edição. Olá, eu sou Fábio Henkel, autor de Oxizê e o Clã, livro originalmente publicado com o título Pino Ox e o Clã de Prata. Agora, novas versões da história aparecem nos formatos e-book, audiolivro e livro impresso, formato que também ganha suas continuações da trilogia. Estou aqui para dar boas-vindas a você que começa a audioler, estou chamando assim, uma versão muito divertida produzida pela Livro Acústico, com narração de Rômulo Cássio e com voz dos atores Rafael Oliveira, Laura Machado, Cláudia Márcia, Alandenberg Lopes, Gustavo Viana e alguns outros talentos. Juntos, eles produziram uma visão especial que acrescentou um colorido muito particular a essa história. Bem verdade que eu, pessoalmente, pouco ajudei no processo, mas eu me diverti muito, enquanto descobria o sotaque que caía na boca de cada personagem, ou o jeito como eles diziam cada frase. De verdade, eu encontrei muitas e muitas surpresas durante o processo. Se você caiu aqui de paraquedas e não tem ideia do que está se metendo, é bom saber que a série Oxizê é uma ficção científica juvenil, ou seja, uma história que, acima de tudo, preocupada em despreocupar você, ao mesmo tempo que traz várias ideias sobre como pensar o futuro do planeta, das pessoas que estamos nos tornando, sobre o mundo que vem por aí, sobre consciência se tornando software, sobre software derrubando governantes e outras coisas para deixar você super relaxado. Futuro. Bom, para mim, de verdade, foi uma experiência muito especial poder ouvir essa história. Se você já é leitor de Oxizê e o Clã, tenho certeza de que vai se divertir acompanhando a deliciosa releitura desses caras. Agora, se você escolheu esse audiolivro para entrar pela primeira vez em contato com esses personagens, faz bem e vai mergulhar em um universo de fantasia, imaginação, sotaques e diversão. É isso. Quero que esse audiobook seja para você o que foi para mim, uma experiência especial, profunda e inspiradora para sua vida. Meu nome é Fábio Henkel. Você me encontra no site oxz.com.br, lá tem meu e-mail, tem meus contatos, tem minhas redes. Te espero lá. Agora, respire fundo. Seja muito bem-vindo ao Universo Ox. Mergulhe em Oxizê e o Clã, a primeira história da trilogia Ox. A Profecia do Desgraçado. Temido pelo bem e pelo mal, odiado pelos homens em todos os estágios evolutivos, mal visto, mal falado, distraído, relapso, introspectivo, retraído, curioso demais, desinformado demais. A ele é destinada a chave, somente ao desgraçado. Capítulo 1. O Criador está aqui. As nuvens rasas se desmanchavam no céu. Poucos ônibus e quase nenhum carro rodavam na Avenida dos Trabalhadores. Logo, logo, outra manhã infernal começará. O guarda Pepe cochilava tranquilo na portaria da torre de comando, escorado na porta, com um rifle comprido apoiado no chão. Era engraçado observar sua papada balançando embaixo do queixo quando roncava como uma britadeira. Aliás, roncando tão alto, o guarda nem reparou no zumbido estranho que passou do seu lado. Um objeto brilhante, do tamanho de um polegar, batia asas rapidamente em direção à escadaria central. Minutos depois, surgiu a primeira luz do sol. O sistema de economia desligou a iluminação elétrica da avenida. O guarda abriu bem os olhos e ajeitou a postura. Com seu indicador gordinho, tirou uma remela enorme do olho. Enrolou aquela nojeira com a ajuda do dedão. Enrolou até ela virar uma bolinha verde escura, quase dura. Então, a atirou nas cortinas lilazes de seda nobre da torre.
Em minutos, os primeiros funcionários do comando chegarão. Eles vão estar vestindo gravatas, paletós e outras roupas quentes demais, e por isso todas as salas da torre vão ligar o ar-condicionado. E adeus economia de luz. Mas nada disso preocupa Pepe. Para manter um bom emprego na torre de comando, basta estar com os olhos abertos e sem remela, pensa o guarda enquanto se espreguiça. Um outro objeto brilhante, também do tamanho de um polegar, passou batendo suas asas pelo chão, principalmente em direção à escadaria. Pepe, mais uma vez, não viu nada. Já o terceiro objeto brilhante não teve a mesma sorte. Ele percorria seu itinerário quando o impiedoso guarda, ainda sonolento, abriu a boca como um hipopótamo raivoso e bocejou. Para o pequeno objeto brilhante que passava a centímetros da enorme boca de Pepe, o descontrolado bocejo provocou um vácuo de sucção maior que o aspirador de pó oficial da torre de comando. Quando o guarda fechou a boca, notou um corpo estranho em sua garganta. Engasgou. Tentou desesperadamente cuspir aquilo que arranhava suas amígdalas. Sem forças, nem sequer tossir, Pepe conseguiu. Caiu de joelhos, já sem ar. Em seus últimos instantes de vida, o guarda remelento notou um enorme enxame de objetos metálicos vindo em sua direção. A vida de Pepe se esvaía e seus últimos segundos foram abençoados com a luz mais brilhante que já havia visto. São abelhas robô, pensou em sua ignorância fúnebre. O terceiro objeto brilhante também estava prestes a perder a vida. Tentava em vão bater suas asinhas, mas tudo o que via era baba, amígdalas levemente inflamadas e uma linguinha já falecida. Foi triste o fim do terceiro objeto brilhante. O enxame de abelhas robô, como preferia Pepe, que Deus o tenha, passou pelo portão de entrada rapidamente. Algumas ainda olharam para o guarda caído e emitiram pêsames para o pobre terceiro objeto brilhante morto em combate. Porém, não havia tempo para velório. O enxame tinha uma missão a cumprir. As milhares de abelhas robô prosseguiram em direção à escadaria. Subiram como uma nuvem de fumaça que sai densa e perigosamente do carburador de um ônibus velho. Quando chegaram ao primeiro andar, uma centena delas bateu asas em outra direção. No segundo andar, outra centena bateu asas para o outro lado, e assim aconteceu. De andar em andar, centenas de andares, abelhas robô deixando o grupo, como se fossem funcionários do comando com suas gravatas e ternos quentes, foram se espalhando e entrando nas lindas salas da torre. Andar por andar, o enxame foi ficando menor, 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 menor. Até que restou apenas uma abelha robô. Esse último objeto brilhante bateu asas até o 777º andar da torre. O último andar. Ali havia apenas uma sala. Uma imensa sala com tapetes altos, macios e brancos. Com cortinas lilazes de seda nobre e uma mesa de vidro enorme. Essa era a sala do governador Patrick Schwartz, um homem sofisticado, loiro, de olhos azuis, e que havia sido um famoso estilista antes de seguir carreira política. Diariamente, o governador desfilava pela torre com seus paletós de linho colorido. Mesmo que na Avenida dos Trabalhadores a temperatura média girasse em torno dos 45 graus, ele fazia questão de usá-los. O último objeto brilhante do tamanho de um polegar bateu asas sobre a imensa mesa de vidro. Planou sobre a cadeira branca. Olhou para os lados procurando seu objetivo. Encontrou.
Então, como um kamikaze, surpreendeu o pobre ar-condicionado. Foi um belo curto-circuito. A partir daquele momento, o dia seria quente para o governador da torre de comando. A apenas 2 quadras dali, localizava-se a linda casa do governador Patrick Schwartz. Um jardim imenso dava boas-vindas aos visitantes. Um terreno ondulado e um gramado cortado de um jeito que, caso você o sobrevoasse de helicóptero, era possível ver o rosto de Patrick Schwartz sorrindo e piscando o olho esquerdo. Para compor o lindo azul do olho direito do governador, um charmoso círculo de flores azuis estampava a pupila. Graças ao sol fortíssimo da Avenida dos Trabalhadores, um sistema de irrigação contendo nutrientes e vitaminas era acionado a cada 2 minutos. Assim, a vivacidade do gramado e das flores era garantida. O carro oficial do comando era uma elegante limusine branca que já estava em frente da casa do governador, aguardando sua saída. Seu chofer era Ivan, um sujeito silencioso que todas as manhãs segurava um imenso guarda-sol lilás à espera do governador. Esse guarda-sol era um dos mimos de Schwartz. E ai do Ivan se esquecesse esse item tão precioso. O governador odiava ser pego pelo sol forte da Avenida dos Trabalhadores quando caminhava até o carro. Naquela manhã, Ivan usava um ventiladorzinho de mão desses que funcionam com 2 pilhas palito. O apetrecho ajudava o chofer a amenizar o calor que fazia embaixo do guarda-sol lilás. Schwartz já havia comentado algumas vezes que odiava aquele ventiladorzinho. Feioso e insuportável. Ivan pensava nisso quando uma dezena de pequenos objetos brilhantes passou batendo asas na sua frente, em direção às janelas da casa do governador. Um deles, porém, não precisou voar até a janela. Como um kamikaze, voou contra o sistema de irrigação das flores azuis do olho do governador. Foi uma explosão feia de ver. Todos os outros pequenos objetos brilhantes voaram através das janelas de vidro da casa do governador. Ivan aguardou mudo. Foram longos os minutos de espera sob o sol forte da Avenida dos Trabalhadores até o governador aparecer. Quando finalmente a porta da mansão se abriu, Ivan presenciou o fato mais incrível desde que passou no concurso para chofer do comando. O governador estava despenteado. Assim que se recuperou do espanto, Ivan correu até a porta e usou o imenso guarda-sol para proteger os passos de Schwartz, que, irritadíssimo, chegou bem perto do ouvido de seu chofer e gritou: "O que foi isso? O que são essas varejeiras eletrônicas? Como elas vieram parar aqui? Por que elas destruíram o meu chuveiro, quebraram meu espelho, queimaram meus pentes e minha escova de dentes?" Pelo hálito terrível, o governador podia ter se poupado de falar sobre a escova de dentes, pois Ivan já havia percebido. Schwartz olhou então para a sua linda imagem esculpida no gramado. O sol fora impiedoso. Seu olho azul já estava de um tom amarelo enferrujado, e as folhas secas caídas lembravam uma lágrima. Gritou com as mãos na cintura. Respirou fundo, ajeitou o cabelo com uma das mãos e recobrou a pose. Apesar de temperamental e cheio de frescuras, Schwartz teve uma brilhante carreira política porque nunca perdeu a pose. Isso o faz ficar bem na televisão. Nos momentos de fúria e ira, ele tem o dom de funcionar exatamente como um ar-condicionado. Sabe como funciona um ar-condicionado? Bem, a lógica é simples.
Ele tira o ar quente de dentro do ambiente e o joga para fora. Lá fora já está quente mesmo, ninguém nota. Além disso, o ar-condicionado tira a umidade do ar quente e a transforma em um líquido refrigerante que deixa geladinho o ar que volta para dentro. Ou seja, calor para fora, ar fresquinho para dentro. É assim que funciona o humor do governador Schwartz. Dá gritos raivosos para fora e fica fresquinho por dentro. Vamos, Ivan, para o carro. Mas a caminhada até o carro teve de ser interrompida, pois outra nuvem de varjeiras eletrônicas surgiu no céu. Os dois ficaram imóveis enquanto as terríveis criaturinhas voavam através do imenso guarda-sol lilás. Agora o guarda-sol parecia mais uma peneira. Em seguida, os pequenos objetos brilhantes bateram asas até a linda limusine branca. E como kamikazes, foi a maior explosão que a Avenida dos Trabalhadores já havia presenciado. Schwartz revirou os olhinhos azuis e ameaçou desmaiar, mas foi forte e acionou o sistema de refrigeração interna. Alguém vai pagar caro. Deu tapinhas no próprio rosto e falou em um tom falsamente tranquilo. Tudo bem. A torre de comando fica a apenas 2 quadras daqui. Uma caminhada matinal me fará muito bem. Ivan ofereceu seu ventiladorzinho com pilhas palito ao governador que, muito a contragosto, aceitou. Os dois saíram caminhando sob o sol de 45 graus da Avenida dos Trabalhadores, protegidos por uma enorme peneira lilás. O chofer Ivan e o governador Schwartz chegaram atrasados à torre de comando. Logo na entrada, um grupo cheio de caras assustadas e expressões de pânico recebeu o governador. Entre eles, o puxa-saco oficial Eliauel, que além de funcionário da torre, é estilista e modelo. A trupe de puxa-sacos girou rápido em torno de Schwartz e formou um círculo de desesperados. Todos falavam ao mesmo tempo. Senhor, terríveis notícias! Nem sabemos como começar. Sofremos um atentado. Um ataque aéreo, eu acho. Uma bomba! Mesmo se esforçando para manter a pose, Schwartz não conseguiu se conter quando Eliauel olhou triste para seus olhos azuis. Schwartz abriu os braços feito o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, e todos viram as manchas molhadas logo abaixo das axilas. Eliauel correu para os braços de seu chefe. Os dois se abraçaram e choraram. Depois da cena ridícula protagonizada com seu assessor favorito, o bafudo, despenteado, suado e lacrimejado governador resolveu subir até a sua sala no 777º andar da torre. Acompanhado de Eliá e Ivan, o governador Schwartz entrou na sala. Havia um buraco na parede. As cortinas lilazes estavam queimadas e o tapete branco cheio de pedaços de fios e de outras sujeiras. Triste, o chefe da torre abriu sua gaveta lentamente, procurando seu Celetop Itrix, o mais caro Celetop já lançado. Esta era uma de suas muitas excentricidades. Nunca levava seu Celetop para casa, mas sabia que ali, na gaveta, encontraria a resposta para os acontecimentos daquela manhã. No Celetop havia a seguinte mensagem: Agradeça, o imperador poupou seu elevador. Schwartz juntou mentalmente as letras, respirou fundo, leu novamente. Na terceira vez, se convenceu. Realmente estava escrito imperador. Depois disso, teve uma certeza. Toda aquela confusão do amanhecer era uma leve e agradável brisa de praia se comparada às tórridas notícias que estavam por vir. O assessor Eliá e o chofer Ivan acompanhavam tudo emudecidos.
Logo abaixo da mensagem, um microbotão verde piscava irritantemente. Responder, responder, responder. O poderoso governador pensou. Pensou, esquentou e refrigerou seus pensamentos várias vezes. Em seguida, apertou o botão verde. Um estouro o fez pular da cadeira. Era o chofer Ivan, que havia caído no chão. Pobre coitado, foi o primeiro a sentir os efeitos do calor. Desmaiou. Schwartz ignorou o funcionário com princípio de desidratação. Refrigerou seus pensamentos novamente. Hesitante, apertou com medo as teclas. Obrigado. O delicado Eliauel roía as unhas recém-pintadas com esmalte incolor. O pobre Ivan se transformou em mais um objeto de decoração no chão daquela estranha sala. Os termômetros já registravam terríveis 50 graus no 777º andar. Segundos depois, um remetente obscuro respondeu. Então, gostou das minhas libélulas explosivas? Schwartz não teve escolha a não ser prosseguir com o estranho diálogo. Libélulas? Sim, os pequenos objetos brilhantes que bateu asas por aí esta manhã. Ah, claro, adoráveis. Elas foram criadas especialmente para te dar bom dia. Obrigado. Schwartz pensou um pouco antes de continuar. Estou lisonjeado. Não fique. Dou atenção especial para cada uma das vidas que pretendo destruir. É uma honra ser destruído pelo senhor imperador. Aqui não é o imperador, idiota. Sou Lucas, o ministro da engenharia do Império em Guia. Muito prazer. O prazer é meu. Schwartz tremia como uma gelatina de limão. Estava dialogando com um dos maiorais do Império, famoso por sua frieza e por seu chapéu de cowboy. Preste atenção, Schwartz. Não aceitamos falhas de nossos subalternos. O imperador esteve preso nos últimos anos. E faz apenas alguns meses que se libertou de Alcatrix. Sim, eu sei. Quieto! Você é um reles burocrata. Eu decido o que você sabe. Vou explicar detalhadamente, pois só assim você vai entender. Ele, nosso grande líder, se declarou imperador. E todas as colônias que não o reconhecerem como tal serão extintas, uma a uma. Na sala do 777º andar, o cheiro não era dos melhores. Schwartz suava sem parar. E da ponta do nariz de Eliá pingava suor como uma torneira que alguém não fechou direito. O governador tentou digitar alguma coisa, mas Lucas o interrompeu com outra mensagem. Você sabe, o imperador se retirou. Está reunindo forças e formando um exército poderoso. Em breve exercerá sua soberania. Oh, que ótimo! Eliá ofereceu um olhar complacente ao governador. Era óbvio que não era aquilo que o orgulhoso Schwartz gostaria de responder ao poderoso engenheiro e seu chapéu de cowboy. O ministro do Império continuou. Pois bem, nessa coloniazinha existe algo que o imperador deseja. E você deve colaborar, caro governador. Será uma honra. Digitou Schwartz outra vez sem saber o que dizer. Claro que será. Queremos que capture alguém para nós. Quem? Um general? Um político? Um modelo? Não, Schwartz. Um programador. O quê? Exatamente o que estou dizendo. O imperador ordena que você capture o programador que criou o Yashenon. Verdade? O governador escreveu assim mesmo, com uma porção de interrogações e exclamações. O criador do Yashenon se escondeu aqui? Talvez para demonstrar irritação, talvez para ajeitar seu chapéu de cowboy, o engenheiro Lucas esperou alguns segundos antes de responder. Não, ele nasceu aí. O governador pulou da cadeira. De pé, olhava para o Celetop como se fosse uma bomba. Eliá, você sabe o que ele está falando? Não tenho certeza, respondeu o assessor já encharcado de suor.
Ele está falando do Yashenon, o programa com inteligência artificial mais procurado do universo. Schwartz olhou fixamente para os olhos verdes de Eliá. Para as pessoas certas, o código desse programa vale milhões. E o que tem isso, senhor? Você não entende. Se o código vale milhões, quanto você acha que vale o criador desse programa? Quanto? Antes que Eliá pudesse organizar seus pensamentos, a conversa foi interrompida pelo Celetop, que piscava enfurecido. Em outra mensagem, o ministro Lucas avisava: Faça seu trabalho, Schwartz. Sabemos que o criador do Yashenon nasceu e vive nessa colôniazinha que você governa. Mas, senhor, temos total controle sobre a produção em nossa colônia. É impossível. Basta! Sim, senhor. Schwartz digitou em uma velocidade que surpreendeu a ele mesmo. Capture o homem que usa o pseudônimo Ox e aguarde instruções. O governador pensou durante alguns segundos, mas antes que pudesse refrigerar suas ideias, uma libélula explosiva entrou na sala. À procura de algo, planou sobre a cabeça do governador. Mirou o Celetop Aitrix. Como um kamikaze, percorreu em um segundo a distância que o separava de seu alvo. Foi mais uma explosão feia de ver. Patrick Schwartz ficou imóvel. O chofer Ivan continuava desmaiado. Eliauel estava atônito. O ar pesado do 777º andar da torre de comando derretia em silêncio. Com um pouco de concentração, dava para ouvir os pensamentos do governador. Ox, o criador está aqui. Capítulo 2. A distração imperdoável. Agora esqueça o Yashenon. Concentre-se no YaBigMan. O YaBigMan era o mais rigoroso software de inteligência artificial de toda a colônia de Utop. Com ele, não tinha essa de mais tarde eu tomo banho, ou por favor, me deixe dormir mais um pouquinho. Não. Quando o YaBigMan ordenava, as crianças do internato de educação técnica obedeciam. 2 minutos para avaliação de informática. Levante, emprestado. E esse foi o bom dia que Binox recebeu. O garoto acordou meio zonzo. Um oceano prateado, será que era isso que tinha visto em seu sonho? Binox sempre foi o último a acordar. Não entendia porque era o único que não se adaptava à rotina de apenas 5 horas de sono por noite. Por ser assim, tão sonolento, vivia bocejando e se escorando pelos cantos. Uma postura lastimável na opinião do YaBigMan. Aliás, na opinião de todos que moravam ali no internato de educação técnica. Bino era uma vergonha para o internato. Seus cabelos eram muito espetados, sua cor era muito feia, seu tamanho era miúdo demais, sua postura era muito molenga. Essas eram apenas algumas das acusações que pesavam sobre as costas do menino desde que ele se conhecia por gente. Nessa manhã, ele acordou assustado. Foi um dos 917 garotos que obedeceu à voz aguda do YaBigMan. O mecanismo de voz percorria o corredor, acordando cada um dos garotos em seus minúsculos quartos. No internato, todos os quartos eram, por obrigação, exemplares. Lençóis minuciosamente estendidos, móveis limpos e alinhados. No total, eram 917 quartos pequeníssimos, apertados, organizados e perfeitamente monótonos, chatos só de ver. Ainda sonolento, Bino escondeu embaixo da cama seu colar verde. Um colar que usava para dormir. Fazia isso desde sempre, pelo que se lembrava. Era um objeto muito bonito aquele. Cordas verdes se entrelaçavam em diferentes e estranhos tons. Mas os diferentes verdes não brigavam. Aliás, pareciam se dar muito bem. Pareciam dançar. Como alguém pode chamar isso de quarto? Pensou Bino ao levantar.
Depois, estendeu o lençol em sua minúscula cama, escovou os dentes e vestiu seu uniforme cinza com listras azuis. Na opinião do garoto, eram as listras azuis mais irritantes do planeta. E assim, em apenas 2 minutos, depois de calçar o tênis, Bino saiu de seu pequeno cubículo. Logo que pôs o pé no corredor, já estava na fila com centenas de outros garotos que também fariam a prova. Mesmo acordando todos os dias com aquela voz chata nos ouvidos, ele não conseguia se acostumar. Achava terrível saber que sua alimentação, sua rotina, seus horários, tudo era decidido por um software antiquado e cheio de manias egocêntricas. Mas Bino sabia que era melhor obedecer. A última vez que ele resolveu contrariar o IA Big Man lhe gerou péssimas lembranças. Afinal, ninguém lembraria com carinho do dia que ficou pendurado de cabeça para baixo por 3 horas, preso pelos calcanhares, só porque resolveu dobrar a bainha das calças de um jeito diferente, um jeito mais bacana. De lá para cá, Bino vinha se comportando muito bem. Para estranhamento da senhora Valquíria, ele já estava há quase 1 ano sem arrumar problemas. A senhora Valquíria era uma mulher redonda. Seu pescoço era grosso e a cintura tinha a circunferência de um tonel. Era alta como um soldado e sua voz era mais grossa que a voz de um capitão. Na hierarquia do internato só havia um funcionário acima do IA Big Man, a senhora Valquíria. Na imaginação de Bino, ela devia equivaler à figura de uma avó. Mas não era uma avó doce que traz guloseimas para os netos. Era uma avó rancorosa e mal-humorada. Era a avó mais feia do mundo, graças à sua expressão malvada e autoritária. Os castigos eram rotineiros. Outro dia, 10 garotos foram proibidos de deitar por 2 noites. Isso mesmo, tiveram de dormir em pé, e o motivo foi uma simples piada. Pobres garotos, era apenas uma inocente piada de fanho. Mas a senhora Valquíria não gostava que eles rissem. Estão rindo de mim? E rangia os dentes. Naquelas 2 noites, Bino também foi castigado. E olha que ele não contou a piada, apenas riu. E foi dormindo em pé, sob a vigilância do IA Big Man, que Bino teve seu primeiro sonho esquisito. Bom, a senhora Valquíria era mesmo uma dor de cabeça, um chute no saco, uma rúcula sem tempero. Mas apesar de tudo isso, era fácil fugir do olhar de desprezo que ela costumava lançar sobre os garotos. Difícil era fugir do olhar onipresente do insuportável IA Big Man. Isso sim era um desafio. Em Utop, os IAs, programas de inteligência artificial, são comuns personagens virtuais usados por empresas, órgãos públicos e até famílias para ajudar nas decisões do dia a dia. Esses programas de computador são capazes de pensar na vida, refletir sobre filosofia, criar um hip-hop dançante ou um folk de fazer chorar. Tudo depende da programação que tiveram. E na colônia de Utop funcionava assim. Pouca gente se dava ao trabalho de pensar. A maioria preferia contratar um IA e deixar que ele fizesse o serviço. Com o tempo, os homens não se davam ao trabalho nem ao menos de programar os IAs. Assim, por causa da preguiça humana, os IAs passaram a criar novos IAs. Hoje, havia IAs em cada computador ou máquina de refrigerante de Utop. Para o bem dos homens, era o que diziam. Resumindo, com essa coisa de IAs ser criados por IAs, foram nascendo softwares com personalidades cada vez mais presunçosas e arrogantes. E dessa forma, chegamos ao presunçoso, malvado e arrogante IA Big Man. Entre as centenas de garotos do internato de educação técnica de Utop, Bino Ox era quem mais odiava o IA Big Man. E a recíproca era verdadeira. Aquele software de inteligência artificial comeria uma sopa de vírus só para destruir a vida do garoto. E esse era o dia a dia no internato. Sempre que tinha uma chance, o IA Big Man infernizava a vida do coitado. Não havia ninguém em Utop, nenhuma pessoa, nenhum software mais pretensioso e detestável do que o IA Big Man. Eu quero uma fila organizada. Gritou o dispositivo de voz no teto, 1 metro acima da cabeça de Bino.
Sempre é organizada. Pensou o garoto enquanto caminhava com a fila indiana pelo corredor escuro que levava até a sala de informática. O internato de educação técnica é o lugar mais triste que Bino já viu. Uma casa enorme com 3 andares, aparência de abandonada, móveis velhos e paredes marrons. Quadros enormes com pinturas feias de casinhas e arvorezinhas. Mas o grande problema daquele lugar era a iluminação. Havia pouquíssimas janelas e a penumbra era uniforme, mesmo nos dias que o sol brilhava forte lá fora. A verdade é que Bino conhecia pouquíssimos lugares pessoalmente. 1 ou 2 vezes por ano, o garoto saía do internato. Eram os passeios de imersão educacional pela vizinhança. Houve um ano que aconteceram 3 desses passeios. Considerando a média, foi um ano razoavelmente feliz. Mesmo que um dos passeios tenha sido para conhecer o lixão de Utop e assim tentar estimular os garotos a gastar menos papel higiênico. Mas enfim, para Bino era melhor visitar o lixão do que ficar ouvindo os gritos agudos do Yabigmãe. Não olhem para a rua. Grunhiu a voz mecânica e chata. Continuem andando. Aquele era o mundo de Bino. O resto ele conhecia pela TV e pela internet. A fila continuava andando. Bino passava por uma janelinha pequena por onde gostava de observar o novo jardim do internato. Era um jardim muito bonito, sem dúvida. Um lugar pequeno, mas muito bem cuidado, com flores coloridas e plantas saudáveis, mas, na opinião de Bino, eram plantas infelizes, pois eram prisioneiras de suas raízes, não podiam sair pelo mundo. Tudo o que elas sabiam eram graças às histórias de um jardineiro velho demais para caminhar, um homem que passava os dias sentado conversando com as flores. Bino não imaginava como uma planta poderia ser feliz, enraizada em um lugar que ela não escolheu, sem poder chegar, ir, voltar, sem viajar, sem sequer saber se realmente existe algo diferente do que mostram os sites e a TV. Mesmo triste pelas flores, Bino achava maravilhosa a chegada do velho jardineiro. Desde que aquele homem fora trabalhar no internato, havia alguém novo para conversar. Enquanto caminhava até a sala de informática, Bino lembrava de uma das histórias do velho Adamastor. Bino, você não imagina o tamanho da margarida que eu colhi quando tinha a sua idade. Era uma margarida tão grande, mas tão grande, que uma das pétalas eu prendi na gola da camisa e usei de babador. Depois, comi uma das minhas ameixas. Hã? Uma daquelas ameixas que nasceram 1 hora depois que você enterrou a semente no chão? Isso mesmo. E que para regar a plantinha, você precisou só dar uma cusparada na pobrezinha enquanto ela crescia? Bino disse isso lançando um olhar apertado e um sorriso irônico. Queria deixar claro que não acreditava em nada daquilo. Nem adianta tentar me furar com esses olhos pretos. Minhas histórias são a mais pura verdade. Adamastor, eu tenho 13 anos. Não sou um bebê que acredita nessas suas histórias malucas. Você e esses garotos são viciados nessas coisas que dizem na internet. Mas eu sou velho. Conheci o mundo com meus próprios olhos. No corredor escuro, Bino caminhava de cabeça baixa quando deixou escapar um risinho quando lembrou da conversa. Para azar do menino, a senhora Valquíria estava passando rápido ao seu lado nesse exato momento. E ela não costumava perdoar risinhos. O que achou engraçado, garoto? Disse a velha senhora com uma voz ainda mais grossa. Bino manteve o silêncio. Em instantes, o Yabigmãe chegaria ali e transformaria aquilo em um sacrilégio. Saia daqui, por favor, pensou Bino. Insolente. A senhora Valquíria não terminou a frase. Apenas lançou o seu olhar de desprezo e começou a andar novamente, ainda mais rápido, deixando Bino para trás. Ufa! Pensou o garoto. Definitivamente, aquela não era uma manhã de sorte. Andando pelo teto, à frente da fila, estava o dispositivo de voz do Yabigmãe, dando ordens e discursando sobre bons hábitos e atitudes exemplares. O aluno do internato que iniciava a fila era, como sempre, Gabriel Schwartz, sobrinho do governador de Utop e puxa-saco oficial da senhora Valquíria.
Gabriel tinha cabelinhos encaracolados e loiros, olhos azuis e jamais havia contrariado a vontade do Iabig Mãe. Ele era o orgulho do internato. Sempre usava seu uniforme de modo impecável e comportava-se como um perfeito poodle treinado. Mas, se boas maneiras eram a especialidade do pequenino Gabriel, computação era seu ponto fraco. Talvez por isso Gabriel e Bino não fossem exatamente amigos. Na lembrança mais remota que Bino traz na cabeça, seus dedinhos de bebê estão digitando coisas sem sentido em um teclado de computador. Foi sempre assim. Gabriel inflava o peito e se enchia de orgulho por ter as notas mais altas do internato. A única matéria em que alguém conseguia superá-lo era informática. Nessa área, Bino Ox era tal. Muitas vezes, pensava mais rápido do que o próprio Iabig Mãe. Se você considerar que se trata de um programa de computador, isso é um feito e tanto, não? Porém, em UTOP, conhecer informática é uma coisa boba, inútil até. Afinal de contas, os IAs já fazem tudo. A verdade é que Bino não encarava o desenvolvimento de programas e o gerenciamento de dados como um trabalho ou uma tarefa escolar. Para ele, aquilo era pura diversão. Talvez o Iabig Mãe percebesse isso. Talvez viesse daí todo o ódio que destilava sobre o garoto. Entrem! Ordenou o dispositivo de voz caminhando pelo teto com suas 8 perninhas mecânicas. E liguem suas máquinas. Rápido! Aquele dispositivo de voz era mesmo horripilante. Porém, pior era saber que o Iabig Mãe estava em todos os cantos do internato. Em microcâmeras que rolavam pelas cantoneiras do teto, nos computadores da descarga do banheiro, nos controles da geladeira, do fogão, do micro-ondas. Onde houvesse um chip conectado à rede local do Internato de Educação Técnica para cópias, havia a autoridade do Iabig Mãe sempre observando, controlando, dando ordens. Essa onipresença era realmente desgastante, mas o jovem Bino já havia descoberto um jeito de driblar toda aquela vigilância. E então, colega Ox? Debaixo dos cachinhos encaracolados, Gabriel Schwartz lançou um olhar apertado para o garoto que estava ligando o computador ao lado do seu. Feliz por estar entrando no seu mundinho? É, aqui eu não preciso saber dobrar o lençol. Bino respondeu com sarcasmo. Que pena para você. Por que você odeia tanto a vida real, Ox? Gabriel encarou Bino demonstrando mais uma vez seu ódio pelo garoto. Você acha que é melhor que nós? Acha que o internato é pouco para você? Bino não respondeu. Limitou-se a continuar olhando fixamente para o computador que iniciava o sistema. Era comum Gabriel passar seus sermões. O internato é ótimo. Ele cuida de nós. Bino, como sempre, ignorava o petulante garoto loiro. Será que você não vê, Ox, que é esse o mundo que existe? É só isso. Por que você acha que nunca saímos daqui? Porque não existe nada mais, nada. Somos sobreviventes. Dessa vez, Gabriel não fechava a matraca. Você devia ser grato. Estar vivendo nessa instituição de ensino maravilhosa. O mundo lá fora é hostil, Ox. Você devia agradecer e não se esconder por trás de joguinhos tolos de computador. Finalmente, o computador de Bino entrou no sistema. Sua máquina era a mais lenta da sala. Mas agora não havia tempo para pensar nisso, pois ele tinha outra coisa em mente. Para fazer Gabriel ficar quieto, Bino o provocou. Então, vem me pegar, Schwartz. Bino disse isso e pôs seus óculos de realidade virtual. Nos próximos 90 minutos, ele estaria fazendo a única coisa que gostava de fazer: jogar. As provas de informática do internato utilizavam mecanismos muito parecidos com os jogos de realidade virtual. Assim que os alunos colocavam os óculos extradimensionais, eles tinham uma visão muito diferente da tela do computador. Toda aquela imensidão de números e códigos alfanuméricos saltava à frente, como uma luz. Códigos se alternavam em cores e volumes, indicando que ali estavam amigos, inimigos, tarefas, colegas e chaves. As habilidades dos estudantes eram avaliadas à medida que os desafios propostos eram ultrapassados porta a porta, segredo a segredo.
Os alunos iam vencendo desafios e acumulando pontos apenas digitando letras e números. Na verdade, aquilo era uma chatice para todos os garotos do internato, mas um trabalho escolar. Bino era o único que tinha uma opinião diferente. Olhando fixamente para o seu quadro de códigos, Bino percebeu a presença de Gabriel. Olá! Era um box de bate-papo aberto em meio às tarefas escolares. Boa sorte hoje, caro colega Ox. Obrigado. Bino respondeu com indiferença. Estou dando uma olhada no seu quadro de códigos, mas não se preocupe. Você não tem nenhum segredo, tem? Talvez. Eu acho uma bobagem toda essa privacidade. Por mim, o IA Big Man podia vigiar o meu computador. Gabriel insistia em manter um papo amigável, mas Bino sabia que havia algum interesse por trás de tanta simpatia. Os computadores da sala de informática eram as únicas máquinas em todo o internato que não estavam conectados à rede local. Pelo contrário, estavam conectados à própria liberdade, que ali atende pelo nome de internet. Por isso, ali na sala de avaliação, o IA Big Man não entrava. E se o IA Big Man não estava naquela sala, aquele era o ambiente favorito de Bino Ox. Algum tempo depois, Bino respondeu à mensagem de Gabriel. Acho que não é para nossa privacidade que o IA Big Man não entra aqui. Como assim? Pense um pouco, colega Schwartz. Pense. É a nossa segurança ou a dele que está ameaçada aqui? Você é mesmo um idiota, Ox. Está querendo dizer que alguém poderia invadir o código de um IA complexo como o Big Man através desses computadorzinhos michurucas? Isso é impossível. Bino nem terminou de ler a mensagem e baixou o programa de bate-papo. Não queria perder seu tempo conversando com um garoto arrogante como Gabriel. Aquela sala de avaliação era a própria libertação. Claro, as coisas não eram tão fáceis assim. Na ausência do IA Big Man, a senhora Valkyria estava presente para infernizar a vida dos garotos. Mas era fácil fugir dos olhos da velha senhora redonda. Pelo menos muito mais fácil do que enganar um infeliz IA com personalidade de tia desquitada com TPM externa. Bino costuma aproveitar esses momentos de privacidade para usar uns minutinhos para navegar pela internet sem ninguém incomodar. Olhar alguns sites ou simplesmente jogar um pouco de RPG. Aliás, era isso que Bino mais fazia ultimamente. Um desses RPGs que Bino estava tentando jogar se chamava Círculo Original, um desafio para jogadores experimentados, pois somente grandes e experientes programadores podiam participar do jogo. E para avaliar a capacidade do jogador, os mediadores exigiam a criação de uma personagem extra. Uma personagem que não dependesse da vontade do jogador. Uma personagem com inteligência artificial. Um IA. Fazia meses que Bino estava tentando entrar naquele RPG, mas ainda não tinha conseguido. Naquela manhã, ele resolveu começar investindo seu tempo no jogo. Já já ele ia fazer a avaliação, mas antes tinha de jogar. Não aguentava mais. A ansiedade estava corroendo seu estômago como se estivesse tomado um copo de água com areia. Ele tirou um pouquinho os óculos extradimensionais e viu a senhora Valkyria em um canto distante da sala. Colocou os óculos novamente e fechou o programa de avaliação do Internato de Educação Técnica e abriu o programa de navegação na internet. Ele precisava saber por que os mediadores não respondiam às suas mensagens. Ele já tinha feito sua parte, já tinha enviado uma personagem, mas mesmo assim os mediadores não enviavam a autorização para entrar no jogo. Como se cansou de esperar, decidiu que era a hora de descobrir a verdade. Abriu o código hexadecimal do site do RPG. Resolveu quebrar as senhas. Ia descobrir os segredos do círculo original. Bino ficou sabendo desse RPG através de uma estranha mensagem que recebera durante uma avaliação há alguns meses. Uma mensagem cujo local de origem era a cidade original. Uau! Às vezes alguns garotos do internato falavam coisas que ouviram sobre essa tal cidade original. Um lugar milhares de anos mais evoluído do que a colônia de Utop.
Mais uma lenda criada por internautas sonhadores. Bino não sabia nem ao menos quem havia enviado aquelas mensagens. Mesmo assim, resolveu participar do RPG Círculo Original. Ficou pensando sobre o assunto durante dias. Como faria para programar seu IA? Que personalidade ele programaria? Um dia, acordou com uma grande ideia. Escreveu todos os códigos no quarto mentalmente. Na primeira oportunidade, digitou tudo e enviou sua personagem. Mas até agora não obtivera respostas dos mediadores. Senhor Ox! A senhora Valkyria gritou muito perto do ouvido do garoto. Posso saber por que ainda não terminou sua avaliação? Bino tirou seus óculos extradimensionais e viu que todos os 917 alunos da sala já estavam sem os seus. O tempo havia passado rápido demais e ele não percebera. Me dê esses óculos, garoto! Ordenou a senhora Valkyria, lançando seu olhar mais feio. Os garotos se limitaram a observar atônitos enquanto a senhora Valkyria colocava os óculos de Bino. Ela se virou para o monitor e percebeu que uma caixa de códigos piscava insistentemente. Visualizar! Ordenou a diretora. A caixa de códigos abriu e tornou-se visível, inclusive a olho nu. Era uma janela de bate-papo. Fale comigo, colega Ox. Esqueceu do mundo real? Era a última mensagem que o chato do Gabriel tinha enviado. Bino tinha esquecido completamente do bate-papo com Gabriel desde que começou a bisbilhotar o código do círculo original. Ele se distraiu de um modo que nunca havia acontecido antes. O que viu era incrivelmente diferente e complexo. Era como se estivesse muito, muito distante do internato. Mas não havia argumentação. Em dia de prova, qualquer comunicação é proibida, mesmo via bate-papo. A senhora Valkyria tentava, mas não conseguia falar. O ódio era tanto que seus olhos começaram a inchar enquanto rangia os dentes com força. Bino teve dúvidas se aquela mulher era humana. Finalmente, ela conseguiu soltar a voz. Corretivo! Gritou a diretora, e foi ouvida em todo o internato. Todos os garotos estavam assustados. Schwartz fazia cara de choro. Bino ainda tentava entender o que havia acontecido. Suas pupilas pretas iam de um lado para o outro como bolinhas de paintball. Em segundos, surgiram 2 enfermeiros, como eram chamados os trogloditas da equipe de apoio da diretoria. Eles traziam um imenso corretivo com rodinhas. Bino conhecia muito bem os corretivos, um aparelho que podia imobilizar um leão. Então, se limitou a baixar a cabeça e a balançá-la em sinal de decepção. São esses 2 aqui. A senhora Valkyria apontou para Schwartz e Bino, que permaneceram imóveis e apavorados. Um dos enfermeiros pegou as canelas de Bino e, como se ele fosse uma boneca de pano, ergueu-o a uns 2 metros de altura. Depois, prendeu os pés do garoto na parte superior do corretivo. Em seguida, puxou os braços de Bino para baixo e algemou suas mãos no corretivo. Agora Bino estava esticado e imobilizado. Essa não era a primeira experiência do garoto naquela máquina, e ele sabia. Não adiantava fazer força para tentar escapar. O outro enfermeiro foi muito mais cuidadoso. Puxou Gabriel pelos braços e algemou seus punhos na base superior do corretivo. Depois, firmou os pés do garoto na parte de baixo do equipamento. Mesmo com tanto cuidado, o loirinho estava desesperado. Gabriel chorava como um bebê. Foi uma manhã especial aquela. Nem o sobrinho do governador escapou do castigo. A diretora não conseguia controlar sua raiva e Bino teve a impressão de que sua vontade era executá-los ali mesmo. Não haverá regalias, disse a senhora Valkyria olhando fixamente para Gabriel. Ao ser esticados, um ao lado do outro, como 2 tapetes postos para secar, as diferenças entre os 2 garotos ficavam claras. Gabriel com a pele branca como um copo de leite, com os cachinhos loiros impecáveis e com os olhos azuis que não cansavam de verter lágrimas. Bino, concentrado e sério, se esforçando para não demonstrar nenhum medo.
escondendo por trás da pele negra o sangue que percorria rápido suas veias e enchia seu corpo de raiva, enquanto seu rosto ficava cada vez mais vermelho. E você se prepare. A senhora Valquíria olhava para Bino. Eu sempre achei suas notas de informática altas demais. Hoje descobri o seu segredinho. E, se empertigando, gritou para os enfermeiros. O que estão esperando? Levem os dois para a sala de repreensão. Os enfermeiros empurraram o corretivo para fora da sala de informática e entraram na penumbra do corredor central. Estavam levando os meninos esticados para um lugar que Bino conhecia bem. Ainda era possível ouvir alguns gritos da senhora Valquíria, mas agora outro som agudo enchia seus ouvidos. O dispositivo de voz do Iá Big Mãe saltitava de um canto para o outro do corredor, enquanto lembrava os garotos de cada uma das centenas de regras do internato. A Big Mãe se divertia, falando. Bino tinha a sensação de que aquela era uma manhã muitíssimo alegre para aquele Iá insuportável. Capítulo 3. O banhado dos cactos. Como Bino aprendeu nas aulas de história do internato, aquela era a última colônia onde havia vida. Lá, ensinaram que, há sabe-se lá quantos anos, aconteceu uma mega explosão qualquer que destruiu todas as formas de vida. E só um lugar sobreviveu. Um lugarzinho muito distante e quente. O Top. Mas isso foi há milhões de anos. Hoje, a TV dizia sempre a mesma coisa. O Top é uma bênção. E depois exibia sua programação irritante, com novelas velhas e reprises de seriados anteriores à mega explosão. E não adiantava procurar nada novo na web, pois encontravam-se sempre as mesmas coisas. Mas ninguém mais pensava na tal explosão, pois todo mundo vivia bem e adorava o Top. Todo mundo, menos Bino. Para ele, o Top era uma cidadezinha sem graça com cor de concreto. Casas velhas, carroças e carros antigos. Uma igreja, um cemitério, um campo de futebol onde ninguém joga, computadores ultrapassados, internet lenta, pessoas treinadas como animaizinhos por IAs arrogantes. Bino detestava acreditar que a vida era só isso. Mas, pelo jeito, a vida era só isso. Naquela cidade sem graça havia um internato de educação técnica. Um casarão enorme com paredes revestidas de musgo cinza. Paredes tão inclinadas que ninguém acreditaria que estavam de pé há séculos. Tortas, mas de pé. Em uma sala escura dentro do casarão, com paredes inclinadas, Bino dormia, pendurado pelos pés e com os braços presos na base do corretivo. Outra manhã quente surgia em um Top. Uma mulher de pele negra e cabelos encaracolados se aproximou do garoto. Ela exalava um perfume de amêndoas e usava um lindo e leve vestido azul. Seu rosto bonito revelava uma expressão de paz e serenidade. Ela sorria, ajoelhou-se aos pés do corretivo e, assim que chegou perto do rosto de Bino, deu-lhe um sorriso tranquilo e afagou os cabelos espetados do garoto. Bom dia, meu pequeno. Assustado, Bino abriu os olhos. Com sua manjada expressão séria, lançou um olhar firme para a desconhecida, mas por algum motivo teve vontade de sorrir. E sorriu. Eu sei sobre seus sonhos, meu pequeno. Era estranho como o rosto daquela mulher lhe trazia paz. Bino sorriu sem jeito. Em breve, eles irão parar, mas o que virá depois serão desafios e perigos que você nunca imaginou. Os olhos da mulher brilhavam. E Bino quis dizer algo, mas gaguejou. A mulher sorriu. Não aceite a culpa. Não deixe que aprisionem seu espírito. Estou orgulhosa de você. Bino quis fazer perguntas, mas não soube o que perguntar. A mulher afagou seus cabelos e beijou seu queixo. Vou ficar observando você, meu pequeno, como sempre fiz. Sei que você vai conseguir.
Ouviu-se uma voz fina e cochichada. Ox! A voz chamava às costas do jovem prisioneiro. O garoto tentou olhar para trás, mas não conseguia se virar. Estava preso. Ox! Outra vez a voz fina. Bino abriu os olhos, mas não conseguiu se virar. A mulher não estava mais ali. Ox! Era Gabriel, ainda preso ao mesmo corretivo que Bino. Bino, Ox, seu idiota! Acorde! Daqui a pouco a senhora Valkyria vai chegar. Acorda, imbecil! Ox, fale comigo, idiota! Era minha mãe. Ela tem orgulho de mim. Ah, sei. Sua mãe vai vir te buscar e vocês vão morar na cidade original. Vocês, os duendes e o Papai Noel. Continua viajando, né? Esqueceu que a gente é órfão, imbecil? Eu sonhei com ela. Você conheceu sua mãe? Não. Então, idiota, como sabe que era sua mãe? Eu sei. Foi só um sonho, imbecil. Você sonhou a noite inteira. Falava da lenda da cidade original, de peixes brilhantes. Não calou a boca. Gabriel já tinha mandado para o espaço a sua educação exemplar. O que é, Xenun? Eu disse isso? Disse enquanto dormia. Falou esse nome trocentas vezes. Bino ficou um pouco em silêncio, apreciando a imagem daquela mulher que não saía de sua cabeça. Depois respondeu. É o nome do IA que eu criei. Você criou um software com personalidade e inteligência artificial. Gabriel soltou uma risada debochada. Você é mesmo um gênio, hein? Acrescentou com descrença. Criei sim. Desenhei todos os códigos do meu quarto. Bino tinha dificuldade de falar. Sua cabeça estava ficando cada vez mais vermelha graças à desconfortável posição. Depois, fui digitando aos poucos durante as avaliações de informática. Claro, a sala de informática não tem acesso à rede local. É isso aí. Lá o Yabik-mãe não entra. Mas eu olhei seus códigos ontem durante a avaliação. Você estava revirando um site muito estranho. Era um jogo? Era. Foram os mediadores desse jogo que disseram que eu tinha que criar um IA com personalidade e inteligência. Eles disseram que era para participar do jogo como outro jogador, sabe? Sei. Aí você criou alguém para te ajudar. Não, criei um vilão. Um vilão forte o suficiente para destruir todos os adversários. Os olhos de Bino já estavam inchados e vermelhos. Assim, eu tinha mais chance de vencer. Só eu conheço seu ponto fraco. Bino não terminou de falar. Alguém estava chegando. Algumas pessoas falavam alto do outro lado da parede, e Bino e Gabriel fizeram silêncio para ouvir. Era difícil distinguir, mas uma das vozes parecia ser da senhora Valkyria. A pequena janelinha envidraçada no centro da porta era a única entrada de luz da sala, e através dela, Bino pôde ver um jovem engravatado, com cabelos muito bem penteados, longos cílios e olhos verdes cintilantes. Era difícil entender o que ele dizia, mas Bino pôde ouvir uma frase. O governador faz questão. Ele cuidará desse assunto pessoalmente. Gabriel, de costas para a porta, estava impaciente. O que está acontecendo? A senhora Valkyria está com alguém. Bino cochichava. Não sei quem é. Sabe o que isso quer dizer, não sabe, Ox? Sei sim. Vou dizer que você estava bisbilhotando os meus códigos. Que você entrou na minha máquina porque eu sei muito mais sobre informática do que você. Você sabe muito mais? Não me faça rir, Ox. Eu só queria conversar. Estava sendo simpático. Bino fechou os olhos. Sentia que iria desmaiar a qualquer instante. Mesmo assim, respondeu às bobagens de Gabriel. Sendo simpático? Disse Bino com esforço. Durante uma avaliação? Por favor, Schurtz. Você queria colar. Admita. Gabriel resolveu apelar. Tá bem, Ox, tá bem. Eu queria colar mesmo. Aqueles códigos me irritam. E você se dá muito bem com eles. E nos cochichos de Gabriel, um tom de choro surgiu. Mas por favor, me ajude. Eu não posso ficar preso aqui. Eu tenho um sobrenome a zelar. Disse o garoto já entre lágrimas. Me ajude. Bino tentou responder aos apelos do colega, mas já não tinha forças para falar. Em seguida, a senhora Valkyria abriu a porta.
Uns 10 olhos do Yabigman rolaram porta adentro, subiram pelas paredes e começaram a transitar pelas cantoneiras do teto. Em seguida, o dispositivo de voz daquele IA irritante entrou cantarolando. Ox já era, Ox já era, Ox já era. Entraram também na sala escura a senhora Valquíria, o jovem de longos cílios e um outro homem, vestindo um traje de motorista particular. Fizemos o possível pelo conforto de Gabriel. Adiantou-se a senhora Valquíria em um tom de explicação ao jovem e logo depois dirigiu sua atenção aos meninos. Apresento a vocês o talentoso Eliauel, assessor direto do nosso estimado governador. Olá, garotos. Disse Eliá, aparentando uma estranha alegria. Bino se esforçou para abrir os olhos. Já não se sentia totalmente consciente. Vendo aquele rapaz esbanjando sorrisos diante de 2 crianças torturadas, teve dúvidas. Será que já estaria delirando? Eliá foi enviado pelo governador para resolver o seu problema, Gabriel Stewart. Disse a senhora Valquíria em tom de satisfação. Eu expliquei a ele que você foi influenciado por esse inso aí do seu lado. Sim, a senhora explicou tudo no relatório que nos enviou ontem à noite. Em seguida, Eliá puxou uma cópia que trazia toda dobradinha no bolso. O jovem Gabriel Schwartz está sendo repreendido por usar de comunicação durante um rotineiro processo de avaliação. Mas, todavia, sinto-me inclinada a inocentá-lo de qualquer acusação, considerando que esse episódio envolve também o infrator Bino Ox, indivíduo de péssima índole e baixíssima confiabilidade. Desta feita, solicito a reposição deste último. Afinal, sob nossa avaliação, este é um espécime defeituoso. Muito grata. Assinada Valquíria Pera, diretora do Internato de Educação Técnica para Cópias. Eliá concluiu a leitura e sorriu para a senhora Valquíria. Se Bino não conhecesse bem aquela senhora, pensaria que ela estava cheia de alegria. Mas aquela mulher não sentia alegria, orgulho. E aquela era uma situação em que tinha muito do que se orgulhar. Um assessor do governador estava lendo uma carta dela. Bino ouviu toda aquela baboseira em silêncio. Eles conversaram durante mais algum tempo, mas era difícil para o garoto discernir o que era dito. Aquela posição estava se tornando insuportável. Quis perguntar o que significava reposição. Não conseguiu. Então Gabriel abriu a boca outra vez. Sou inocente! Chame meu tio! Ele resolverá tudo. Não será preciso, Gabriel. O governador já ordenou que você fosse encaixado em sua próxima rotina. Ox virá conosco. Ele será avaliado por nossa equipe. Bino não ouviu a conclusão do sorridente Eliauel. A pressão na cabeça tornou-se insuportável. Desmaiou. Acordou em um lugar confortável com uma temperatura agradável e um colchão estranhamente macio. Talvez fosse uma cama de massagem como as que via no canal de vendas, pois ela trepidava insistentemente. Ouviu a voz de Eliá. Por precaução, permaneceu de olhos fechados. Sim, estimado governador. Não tenho certeza, ele está desacordado. Se for ele, não foi muito inteligente na escolha do nick, não é? Afinal de contas, ele apenas usou as letras do próprio nome, O.X.Z, ou seja, Ox. Farei isso, senhor. Obrigado, querido. Outro para você. Até logo. Depois disso, Eliá assumiu um tom de voz mais autoritário. Ivan, acelere. O governador quer que cheguemos rápido. Um enorme estrondo fez Eliá ficar quieto. Bino rolou para o lado e caiu no chão. Abriu os olhos e viu que aquilo não era uma cama de massagem, mas o banco traseiro de um carro luxuoso. Agora ele estava no chão, entre os bancos da frente e o de trás. Eliá gritava como uma donzela em perigo. O outro homem que estava dirigindo o carro continuava em silêncio. Outro estrondo. Aquele barulho de freadas. O carro parecia estar em uma pista de patinação, tamanho era o descontrole do motorista. Outro estrondo, agora do outro lado.
Alguma coisa estava batendo nas laterais do carro. O motorista acelerava cada vez mais. Outro estrondo. O motorista perdeu completamente o controle. O carro parecia descer um despenhadeiro ou algo parecido. A descida era cada vez mais rápida. Os gritos de Eliá não cessavam. Bino quis mandar ele parar, mas não conseguiu emitir nenhum som. O carro rodopiou e capotou. Desceu mais um pouco. Deu outra volta. Outra. Bino perdeu a conta das voltas que o carro deu. Estava zonzo. Os gritos de Eliá cessaram. Mas a capotagem não parou. O carro fazia muito barulho. Continuava rolando o despenhadeiro abaixo. Rolando. Parou. Com as rodas para cima, o carro estava em algum lugar molhado. Bino apalpou o próprio corpo. Estava tudo bem. O que foi isso? O garoto perguntou em voz alta para Ivan. O que está acontecendo? O motorista não respondeu. Estava apavorado demais para falar. Eliá estava desacordado, debruçado sobre o para-brisa. Agora, o silêncio era aterrorizante. Ivan saiu do carro e começou a subir com pressa o despenhadeiro. Com esforço, Bino conseguiu chegar à porta do motorista. Saiu vagarosamente, ainda apalpando o próprio corpo. Sentiu uma dor no cotovelo, mas de resto estava bem. Respirou aliviado. O carro parou em um banhado. Algumas rãs pulavam nos pés de Bino. Ele olhou para os lados, mas não reconheceu o lugar. Só o que via é que estava ao pé de um despenhadeiro. Muito menos íngreme do que parecera durante a capotagem, mas ainda assim um despenhadeiro. De costas para a descida, Bino via um campo enorme muito molhado. Milhares de cactos coloridos emergiam do lamaçal. O silêncio foi quebrado pelo canto das rãs. Em seguida, outro barulho surgiu. Um zunido estranho. Moscas? O zunido estava cada vez mais alto. Abelhas? Cada vez mais alto. Um avião? Mais alto. Alto demais agora. Tão alto que Bino não pôde ouvir sequer a própria voz quando gritou para o motorista. Já longe, Ivan apontou para o alto do despenhadeiro. O que Bino viu encheria de terror o general mais habituado a grandes batalhas. Eram mais ou menos 20 homens que desciam o despenhadeiro em cima de motos enormes e muito estranhas. Elas possuíam pequeninas asas e nenhuma roda. Simplesmente não tocavam no chão. Os homens vestiam roupas pretas e suas motos também eram dessa cor. Aquele que parecia ser o líder apontou para Bino. Depois disso, todos voaram em sua direção. O garoto correu com toda a força que tinha nas pernas. Quando olhou para trás, viu um dos homens alcançar Ivan. Com um chute forte no rosto, o homem fez o motorista cair no chão. Entre os cactos, Bino correu banhado adentro. Os pés cada vez mais fundos na lama, ele já não olhava para trás. Apenas corria, ou tentava correr. Talvez aquelas motos não pudessem andar em toda aquela lama. Então correu em direção à parte mais molhada, onde a quantidade de cactos era cada vez maior. Bino corria olhando onde pisava, pois tinha medo de pisar em algum buraco. Quando levantou a cabeça, viu o líder e sua moto já à frente. O homem acelerou em direção a Bino como um coiote perseguindo um coelho. Desesperado, Bino puxou para si um cacto vermelho comprido e com ele fez uma espécie de catapulta, mas não tinha nada para atirar. Sem escolhas, encarou o homem que continuava vindo em sua direção. Quando o líder estava a poucos centímetros de distância, Bino soltou a catapulta improvisada. O cacto acertou em cheio o rosto do homem. Moto para um lado, piloto para o outro. A moto permaneceu flutuando acima da superfície. O motor ainda estava ligado e o zumbido era insuportável. Os outros homens já estavam muito próximos. Bino fez o que lhe pareceu lógico àquela altura. Subiu na moto. Ela tinha controles muito simples: acelerador na mão direita, freio na mão esquerda.
como no Super Giro, um jogo de corrida que Bino havia descoberto há pouco tempo na internet. Então, toda a força na mão direita. Lamaçal adentro, Bino agora fugia sobre uma moto que não tocava o chão. Acelerando ao máximo, viu o número de cactos se multiplicar. Bino desviava de cada um deles, mas sem aliviar o acelerador. Os cactos começavam a formar uma textura quase impenetrável. Um deles raspou na perna de Bino e um pouco de sangue manchou sua calça cinza com listras azuis. Não gosto mesmo dessa calça. As motos estavam cada vez mais próximas. Bino olhou para trás e viu que não era o único machucado pelos cactos. Todos aqueles motoqueiros estavam muito ensanguentados, mas continuavam a caçada, ignorando a dor. A floresta de cactos tornava-se cada vez mais densa. Desviar estava ficando mais difícil a cada passo. As outras motos já estavam próximas demais. Bino precisava pensar em algo. Se aquela moto fosse realmente tão parecida com as máquinas do Super Giro, talvez as manobras do jogo funcionassem ali também. Se não funcionar, vou quebrar o pescoço, pensou o garoto enquanto desviava de cactos cada vez maiores, com espinhos ainda mais afiados. Cactos maiores, cactos muito maiores. Um muro de cactos gigante surgiu alguns metros à frente. Não havia alternativa. Talvez funcionasse, talvez não. Bino reduziu a velocidade. Naquele momento, pôde sentir o bafo fedorento dos homens logo atrás. Quase ouvia os sujeitos salivando. O muro de cactos gigantes estava cada vez mais próximo. 50 metros, 20 metros, 5 metros, 2 metros. Talvez funcionasse, talvez não. Bino empinou a moto e usou o muro de cactos para subir. Minha Nossa Senhora! Está dando certo! Pensou o garoto. Como em uma montanha russa, Bino fez um looping em pleno ar. Quando chegou outra vez ao chão, freou a moto com toda a força de seus pequenos dedos. O choque das várias motos surpreendidas pelo paredão de cactos fez um estrondo e tanto. Agora era ele quem estava atrás dos homens que o perseguiam. Ainda freando, forçou como pôde uma curva fechada. A traseira da moto se arrastava no ar quando completou o cavalinho de pau. Um lenço d'água voou sobre os outros motoqueiros. Esses caras são muito burros! O jovem piloto respirou satisfeito com sua manobra. Bino quis acalmar a respiração, mas não havia tempo. Depois da meia volta, seguiu em direção ao carro capotado sem poupar o acelerador. Toda a força na mão direita. Bino mal conseguia se agarrar sobre a moto, tamanha era a velocidade daquela estranha máquina voadora. Onde está o carro? Pensou Bino. Sem saber para onde ir, Bino reduziu a velocidade. Sabia que não conseguiria fugir por muito tempo. Por isso, resolveu se esconder. Desceu da moto. Com os pés no chão, forçou o acelerador ao máximo. Queria aquela coisa longe dele. A moto seguiu sozinha pela trilha. Bino olhou para os lados e não viu nenhum sinal dos homens. Então saiu da trilha e se infiltrou em meio aos cactos. Foi entrando sem ao menos saber aonde ia. Em seguida, ouviu o zumbido dos homens que o perseguiam. Eles passaram reto, provavelmente atrás da moto que Bino havia despachado. Agora, podia pensar um pouco no que fazer. Suas pernas tremiam como se estivesse se equilibrando sobre um terremoto. Suas mãos estavam igualmente trêmulas. Ele não tinha a menor ideia de onde estava. Quem eram aqueles homens? Que máquinas eram aquelas? De onde vieram? Há alguns minutos, Bino estava no lugar em que conhecia cada porta, cada parede, e agora estava ali. Onde? Lembrou de Gabriel. O mundo lá fora é muito perigoso. Aqui dentro estamos seguros. Será que ele estava certo? Bino estava longe de se acalmar quando sentiu um vulto às suas costas. Virou-se, mas não viu nada. Começou a andar mais rápido. Os cactos coloridos agora tinham cores escuras. Eram mais gordos e altos. A maioria era tão alta que... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros,
Use o link na descrição do vídeo.